Olá, olá, muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, Oi, Isabel. Paula! Olá, Viva! gente! Ai, muito feliz de estar aqui hoje contigo, Paula, Que bom, né? que bom. Olha, diz-me uma coisa, tu consegues ver sem óculos? Pois é, justamente isso que eu tô aqui tirando. Tirei, porque É tava que aqui só. estava-me aqui a fazer um reflexo azul estranho. Não é, é a ring light aqui, porque, sabe, é um momento assim muito importante. Aí eu ponho assim, faço todas aquelas coisas, né? Mas, Que Paula, bom. olha, me apresentando, né, para quem não me conhece, ou Sim, seja, as eu pessoas acho do que teu. eu acho que é importante começares por te apresentar, porque também eu gostava de conhecer um bocadinho mais. Portanto, quem é que é a Isabela? Nós combinámos tratar-nos por tu, e Isso. portanto, quem é que é a Isabela e o que é que faz uma brasileira em Portugal e porquê? Então, eu Então, acho que temos que começar por aí, não é? é, Que- eu sou Isabela, sou médica, certo? Formada no Brasil e vim para cá nesse processo que a medicina integrativa me trouxe, sabe, Paula? Sabe, gente? Eu sou médica que olha o paciente como um todo, que trabalha com queda de cabelo, que vê a reposição hormonal e vê principalmente o campo onde eu e tu, né, Paula, a gente se conectou, que é o campo energético das ideias. Que o cabelo, como até que a gente conversou um pouquinho antes, sabe, gente? Que o cabelo ele cai de um lado porque a relação com seu pai ou com a sua mãe não tá tão boa. E aí Uhum, tem essa relação. E eu sou uma. Eu sou médica, mas só que é uma medicina diferente. Não claro. é uma medicina que os pacientes estão acostumados a ver. Tanto é que quando eles me olham, eles perguntam, doutor, você pergunta da minha boca? O que, que a minha boca tem a ver com o meu corpo? Meu filho, tudo, tudo tem a ver, não é? Sim, sim, é isso, é isso, é isso. Que bom. Olha, e porquê é que tu estás em Portugal? O que é que te trouxe para Portugal? O que é que te Que trouxe? me trouxe a Portugal foi um conjunto de coisas, sabe, Paula? Mas energeticamente falando, assim, depois eu explico. Mas primeiro foi porque minha mãe veio para cá e aí eu estava a cursar minha faculdade lá, eu não podia vir agora, no momento, que faz 5 anos atrás. E então ela descobriu a paixão dela atual, que é por cabelo, ela é tricologista. E eu acabei por ver no cabelo uma vertente para eu poder cuidar de gente também. Porque o cabelo fala muito sobre você. O cabelo, ele é uma autoestima, ele é uma referência. Ele é. Quando a pessoa tá ruim, ela corta o cabelo. Quando a pessoa tá boa, ela corta o cabelo também. Tudo faz a pessoa pintar o cabelo, tudo. E aí eu vi esse gancho, sabe? Essa oportunidade de eu poder fazer uma mudança aqui para o Que bem. bom. Que no Brasil, não sei se você sabe, mas no Brasil lá tudo tem de muito. E aqui falta. E eu senti que os portugueses precisavam desse olharzinho mais abrasileirado um pouco, digamos assim, que eu gosto muito. Sério, os portugueses são tão. Eu amo as meus pacientes, Paula. Você não tá entendendo? Elas são tão legais, tão fixe. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui contigo. Nós começámos logo assim a conversa, mas eu queria dar as boas-vindas a tantas pessoas que temos aqui. Já temos aqui muita gente a ouvir-nos e é tão bom, portanto, obrigado a ti. Na verdade, foste tu que me fizeste o convite, não Foi. é? É, porque Mas tudo começou porque eu fui no dentista. Tudo começou porque eu fui no dentista. aí foi, conta lá, como Foi. é que tu chegaste a mim, para as pessoas perceberem, porque eu também não te conhecia, não é?
Um dia eu recebo uma mensagem da Isabela a dizer: gostava de fazer uma live contigo. Eu disse assim: como? Como é que é possível? Onde é que vem esta mulher? E encontrar-me aqui neste canto do mundo. Então conta lá, como é que surgiu, como é que chegaste até mim? Eu, no Brasil, na minha cidade onde eu vivia, em Fortaleza, não tinha dentista biológico. E eu faço pós-graduação com o doutor Laí Ribeiro, uma das minhas pós, que eu faço 3. E aí, na minha pós-graduação, tem uma dentista biológica chamada Iola, que ela se localiza lá na Almada. Almada? Almada, depois da ponte. Almada, hein? Isso. E chegando lá, eu fui fazer uma consulta com ela e ela viu que seria interessante para mim ver essa questão da constelação familiar. Aí eu, pronto, mas eu não sei nem para onde é que vai esse negócio. Como é que eu vou fazer isso? Ela, não se preocupe, Isabela. Temos aqui um negócio para ti. Aí ela me recomendou você. Aí pronto, eu fui lá. Aí, gente, olha, se vocês estão assistindo essa live aqui, ela cancelou todos os atendimentos dela, que ela não tem mais vaga. Anotei essa mulher, olha, não sei como é que ela arranjou um tempo para essa live. Ai, que giro. A vida encarrega-se de nos colocar sempre em conexão com aquilo com quem temos que estar, não é? E isso Foi. é tão E bonito. aí eu vi, né? Eu vi que se eu não conhecia, imagina que eu tenho essa vivência, eu vivo a medicina quântica, eu vivo a biorressonância, a medicina alternativa. Se eu não tenho esse conhecimento, avalie os meus pacientes que chegam até mim, sabe, Paula? Dizendo assim, doutora, eu queria uma solução anormal, porque as vias normais não estão funcionando. Então, pronto, tá aqui a solução anormal, bora. Pois, E aí pois. eu queria que tu explicasse para as pessoas que têm seguidores meus aqui o que é constelação, qual o papel dela na vida, como é que ela ajuda a gente e o que é a relação dela com as doenças. Que bom, que bom. Olha, então no fim, não te esqueças, eu vou responder essas questões todas, mas no fim, não te esqueças de dizer, que eu acho que é importante dizer, que tu estás a abrir um consultório em Lisboa, não é? Sim. Portanto, as pessoas que quiserem procurar uma medicina integrativa e que quiserem ser seguidas por ti, têm agora a oportunidade, não sei daqui a quanto tempo que o consultório vai estar aberto fisicamente, mas 15 qualquer dias. maneira. Hã? 15 dias. 15 dias? 15 dias. 15 Ao dias. pé do Corte Inglês. É, portanto, uma zona super central, não é? Mas até lá também atendes online, não é? E fazes consultas com todo o mundo, porque tu falas quantas línguas é que tu falas? Eu falo português, inglês e mandarim. Porque eu Mandarim. tenho tempo lá. Portanto, se tiverem amigos que precisem de uma consulta de medicina integrativa em mandarim, Pode vir, que eu atendo. a Isabela atende e ajuda. Que bom, muito bem. É isto, é esta a vida que nós temos que olhar para uma vida mais ampla, não é? Porque nós todos vimos a vida por um funil muito pequenino, que é o funil da mente, não é? E hoje estamos a ser obrigados a olhar mais longe. Então, o que é isto das constelações? E olha, é muito interessante. E porquê é que eu também estou nesta atividade? Porque exatamente procurei muitas soluções e muitas respostas a muitas questões da minha vida que não estavam bem e fui fazendo terapia atrás de terapia e todas foram super importantes, mas quando eu cheguei à constelação eu senti efetivamente uma grande mudança. Então, e porquê? Porque as constelações trazem esse olhar mais longe, trazem esse olhar mais profundo. Então, o que é isto das constelações? Quando me perguntam isso, eu fico sempre a pensar o que é que eu vou responder. Porque, não, fico sempre a pensar verdadeiramente o que é que eu vou responder, porque sabes, há tantas respostas para as constelações e verdadeiramente as constelações são, hoje para mim, são um caminho de abertura de consciência. Percebes? Ou seja, eu costumo dizer, e as pessoas que já experimentaram constelações, foi o que aconteceu comigo,
há um antes e um depois da constelação. Porque nós, de facto, vamos buscar à constelação aquilo que ainda não vimos, aquilo que estava oculto, aquilo que estava no nosso inconsciente, mas que estava a refletir-se na nossa vida, no nosso dia a dia, e que nós ainda não tínhamos visto. Percebes? Então, ou seja, é como se trouxéssemos do inconsciente para o consciente, ok? Aquilo que está aqui, uma pessoa a dizer, as constelações são a alma a falar. É bem verdade, está a minha querida amiga Gina a dizer, as constelações são a alma a falar. Porque é isso, nós nas constelações trabalhamos com a alma. Porque nós passamos a maior parte da nossa vida na mente. Só que a mente mente. Muito. Engana. Muito. E quando vamos procurar as respostas a algo que não flui na nossa vida na mente, nós ficamos presos nas ilusões da mente. E não saímos dali. Então, temos que olhar mais fundo. E o mais fundo é olhar ao nível do inconsciente, ao nível da alma, não ao nível da mente, ao nível da alma, porque o caminho da alma é a verdade. Então, uma constelação traz algo sempre que nós precisamos de ver e que nunca vimos ainda. Ok? Algo que excluímos, algo que estava oculto e que nem nós, nem o nosso sistema familiar viu. Então, as constelações trazem essa amplitude e essa profundidade. É por isso que há um antes e um depois das constelações. Dá um exemplo para as pessoas tentarem perceber uma coisa assim, que Olha, você não vê, mas você vê lá. eu acho que é muito interessante dar exemplos ao longo da live, porque nós vamos falar muito sobre doenças. Sim. Não é? Porque o tema é exatamente um olhar sistémico para as doenças. Portanto, eu vou trazer aqui alguns casos de situações que se passaram em constelações comigo e que mostram exatamente o que é que as constelações, o que é que as doenças nos mostram. Mas antes, eu gostava de dizer aqui duas outras coisas muito importantes, que é, as constelações também nos ajudam a ver a doença de outra maneira. E porquê? Porque nós temos uma ideia de que a doença é algo mau. A primeira ideia que nós temos quando temos uma doença, o que é que ouvimos mais frequentemente? É, eu tenho que me livrar disto. Exato. Não é? Seja uma gripe, seja um cancro, seja o que for, a coisa mais comum que se ouve é, eu tenho que me livrar disto. E as constelações trazem outra consciência, que é, não, porque a doença é uma mensageira. A doença traz sempre uma mensagem de algo que precisa de ser visto, de algo que foi excluído no sistema familiar. A doença pede sempre que nós nos conectemos com ela para ouvirmos a mensagem dela. Ok? Então, esta é a primeira mensagem muito importante que eu gostava de deixar aqui, é quando tivermos uma doença, não vamos querer livrar-nos dela sem ouvirmos a mensagem. Porque toda a doença é uma mensageira, toda a doença traz uma mensagem. Seja uma simples gripe ou seja um cancro. Paula, então, digamos que isso deve acontecer com a maioria da gente. Claro. Se você não ouvir a doença, o que é que pode acontecer? Entendeu? Me pergunta. Se não ouvir a doença, ela vai voltar com mais força. Porque é que, por exemplo, quando existem duas pessoas com cancro, uma consegue resolver e o cancro desaparece e noutra o cancro volta mais à frente. É porque aquilo que o cancro tinha que lhe ensinar, aquilo que o cancro queria que ela ouvisse, não foi feito. A mensagem não foi ouvida, não foi incluída. Não foi incluída na alma. Então, uma doença, e eu estou-te a dizer isto porque, por exemplo, há relativamente pouco tempo é que eu entendi e eu senti o que é que uma simples gripe em mim me fazia fazer, qual era a mensagem de uma simples gripe em mim.
E hoje Uhum. em dia, para mim, é muito claro. A gripe, a mim, é uma mensagem de que eu tenho que parar. Tão simples quanto isto. Porque eu, quando estou com uma gripe, eu não consigo fazer nada. Ok? Basta ter 37,5 de febre, que eu fico sem energia, fico sem ação. Então, um dia estava na cama e estava a pensar, mas o que é que esta gripe me quer dizer? E a mensagem era muito clara: tens que parar, tens que parar. Então, isto é. Há sempre uma mensagem. O que é que o corpo nos quer dizer? O que é que o corpo é sempre sinal, quando há uma doença, é sempre sinal de que alguma coisa já passou por todos os corpos, como tu disseste bem, nós somos um todo. Nós não somos só um corpo físico. Nós temos um corpo Sim. emocional, nós temos emoções, nós temos um corpo mental, nós pensamos muita coisa, nós somos um corpo, temos um espírito. Então, uma doença, quando se manifesta no corpo, é porque já passou por todos os corpos e não foi visto. Hum, Então, quando se manifesta no corpo, não há como fugir. Tens que olhar para aquilo. Então, quando... uma doença é sempre algo que precisa de ser visto. E outra mensagem muito importante que é, portanto, a primeira coisa que eu gostava que as pessoas levassem daqui é não se queiram livrar da doença sem perceberem a mensagem que ela quer deixar. E a outra mensagem muito importante é que nós achamos que a doença nos conecta com algo mau, ou seja, principalmente quando estamos a falar em doenças mortais, como o cancro e outras doenças que podem levar à morte, nós achamos que a doença nos está a conectar com a morte. Uhum. Mas a doença é um grito da alma para a vida. Caramba, isso é um... Eu profundo, achei profundo. É super profundo. A doença conecta-nos com a vida, desde que nós não queiramos ouvir a mensagem. Ok? Então, repara, se a doença é um grito da alma para a vida, então como é que nós não podemos ouvir este grito? Temos que estar atentas e temos que estar alertas e temos que estar disponíveis para ouvir este grito. E a doença, em termos sistémicos, eu gostava de dizer aqui que eu não sou médica e, portanto, eu vou falar sempre do ponto de vista sistémico. O que Sim, eu claro. trago aqui é a minha experiência como consteladora. E, portanto, uma coisa muito importante que é, em doenças, principalmente as doenças mais graves, é muito importante que haja uma complementaridade com a medicina. Ok? Claro. Seja ela a medicina energética, seja ela a medicina natural, seja ela a medicina tradicional, a alopata. Ok? Então, não há exclusões aqui. Portanto, tudo é complementar. E Exato. isto é muito importante também nós termos essa consciência. Não no sentido de dizermos, ok, eu vou fazer uma constelação para olhar para um cancro e, portanto, já não preciso fazer mais nada. Não, eu sou um exemplo disso, ok? Eu, no meu caso, eu tive 2 cancros e eu tive que encontrar o equilíbrio entre as duas medicinas e entre todas as medicinas, a energética, a emocional, tudo. Ok? Então, isso é muito importante e eu gostava muito que as pessoas levassem essa mensagem também, ok? Não há aqui exclusões. E uma doença tem sempre ou frequentemente, quase sempre, daquilo que eu vejo em termos de constelações, tem quase sempre uma origem emocional. Sempre. Total. Por isso é que tu dizes que a queda do cabelo do lado direito é diferente da queda do cabelo do lado esquerdo. Não é? Então, qual é que é a emoção que está aí escondida e que eu ainda não vi? Ok? Então, quando nós levamos a doença ou a dor para dentro da nossa alma e ouvimos o que ela nos quer dizer, regra geral, a doença já não é necessária. Então ela já faz o papel dela e já vai embora.
Exatamente, exatamente. E em constelações nós dizemos uma coisa muito bonita, que é quando ficamos doentes, não há um corpo para curar. Não há só um Uhum. corpo para curar. Também há, em doenças físicas grandes, obviamente, também há um corpo para curar. Mas há uma alma para sanar. Hum. Há uma história para aceitar. Há uma inclusão para fazer. Há algo que precisa de ser colocado em ordem. Uma doença é frequentemente a expressão de uma desordem no sistema familiar. E geralmente é como a gente vê, né? Geralmente após divórcio, após término de relacionamento dos filhos, após morte de um ente querido, que geralmente após um rompimento, né? Tu disse no começo, um Sim, rompimento muito marcado sim, e a pessoa sim, lembra. sim. Porque repara, tudo isso que tu disseste são situações dolorosas e que a Isso. pessoa sente dor, não é? Não é possível viver uma vida sem sentir dor. Isso não existe. Não existe, não é? Porque todos nós somos imperfeitos pela simples natureza humana. Agora, a questão é como é que nós vivemos essa dor, ok? Exato. Se nós nos conectamos com ela, essa dor, essa dor é integrada, ok? Não é excluída. E ela precisa ser vivenciada. E quando ela é vivenciada e é transmutada, ela desaparece e já não vai ficar presa no corpo, ok? O corpo prende as memórias que não foram transmutadas, nossas e dos nossos sistema familiar. Dos nossos bisavós, ele prende a dor. Sim, sim, sim. Ou seja, o que não Caramba. está resolvido no nosso sistema familiar vai se manifestar nas gerações à frente. Nós achamos que a nossa vida só começa connosco, mas não é assim. Nós trazemos a memória biológica de tudo o que aconteceu no nosso sistema. Nós trazemos essa memória dos nossos, das dores das nossas avós, do nosso pai, da nossa mãe, daquilo, das frustrações e aquilo que eles não conseguiram resolver vai se manifestar mais tarde ou mais cedo nas gerações seguintes. Paula, e no Uhum. contexto de abortos sucessivos, o que é que isso poderia querer dizer de uma mulher ou do filho? O que é que abortos sucessivos querem dizer no contexto do olhar sistêmico da pessoa? Olha, os abortos sucessivos são, regra geral, lealdades. Lealdades? Lealdades, sim. Por exemplo, é muito comum, por exemplo, se uma mãe teve um filho que não ficou, seja um aborto provocado ou seja um aborto natural, e abortos sempre existiu na história da humanidade, só que antigamente não se falavam deles. Antigamente não se falava com a facilidade com que nós falamos hoje. E, portanto, quando nas gerações atrás houve abortos, provocados ou naturais, por lealdades, por amor ao sistema familiar, as gerações à frente vão repetir. Ah, Isso é é um ato de amor e é aquilo que nos conecta ao sistema de origem. Nós precisamos, nós seres humanos, precisamos nos sentir conectados. E muitas vezes conectamos pelo sofrimento. verdade. Enquanto não temos consciência e coragem para fazer diferente, nós conectamos ao nosso sistema de origem através da dor, do sofrimento. Então, a doença, por exemplo, olha, estou-me a lembrar agora de um caso, porque falaste do aborto, estou-me a lembrar agora de um caso que eu este fim de semana passado estive a fazer constelações em grupo e porque está muito relacionado com doenças, vou contar este caso específico. Uma avó que colocou um tema sobre uma neta
de 2 anos de idade que está com uma leucemia. Okay? E a avó disse, eu quero olhar, quero perceber qual é que é a mensagem, o que é que este cancro da minha neta nos está a mostrar ao sistema. E um cancro é uma doença que está ligada com o fluxo da morte, não é? Nós só estamos num de 2 fluxos na vida. Nós só estamos ou ligados ao fluxo da vida ou estamos ligados ao fluxo da morte. E não é preciso estarmos vivos para estarmos no fluxo da vida. Às vezes estamos vivos e não estamos no fluxo da vida. E, portanto, se não estamos no fluxo da vida, nós estamos no fluxo da morte. Uma doença como o cancro é, obviamente, uma doença que, no limite, pode levar à morte. E, portanto, é sempre sinal de que há um fluxo da morte. Naquela criança, que está a representar aquela doença, e também no sistema familiar. Então, o que é que aquela leucemia quis mostrar ao sistema? A que é que aquela leucemia estava ligada? Aquela leucemia estava ligada a uma irmã da mãe que faleceu com 2 anos de idade no berço, a chamada morte súbita. Estou entendendo. A irmã, portanto, a mãe estava ligada ainda a essa irmã que tinha falecido com 2 anos de idade. E também estava ligada a uma filha que ela tinha perdido. Portanto, a uma irmã da criança que tinha leucemia. Estás a ver? E, portanto, a criança que tinha leucemia, o que é que ela estava a pedir? Isso foi muito claro, ou seja, quando se escolheu uma pessoa para representar a leucemia estava ligada ao fluxo da morte, portanto, ela estava a olhar para mortos e estava a pedir para se olhar para estes mortos que não tinham sido olhados. Porquê? Porque havia muita dor associada. Portanto, a mãe nunca tinha conseguido olhar para a irmã com 2 anos de idade porque aquilo representava muita dor. Os próprios avós da neta, portanto, os pais dessa mãe, também não tinham conseguido olhar para essa dor, a perca dessa filha de 2 anos no berço, porque isso representava muita dor, ok? A mãe não tinha conseguido ainda olhar para aquela filha que tinha morrido, aquele aborto, ok, que ela tinha tido, tinha sido um aborto natural, mas ela não tinha conseguido olhar para isso. E então, esta criança de 2 anos de idade, o que é que ela estava a pedir? Para integrar esses excluídos, para integrar essa tia que tinha falecido e para integrar a irmã que também não tinha ficado. Estás a ver? Então, as doenças, regra geral, estão conectadas e estão ligadas a excluídos. Entendo. E como é que uma doença, como a gente conversou antes, né? Como é que uma doença autoimune, explica para as pessoas como é que uma doença autoimune age? Ok. Olha, então vamos pensar assim, o que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune é quando o corpo luta contra ele próprio, não é? Portanto, há células que atacam, não é? Atacam células próprias. Então, uma doença autoimune está frequentemente relacionada com conflitos não resolvidos com a mãe. E porquê? Porque as doenças, regra geral, estão, se tu me perguntares quais são as principais origens, principais causas da doença, eu dizia-te que são 2. São exclusões, ok? Excluídos, portanto, a pessoa que está doente exclui-se a ela própria ou exclui outra pessoa ou algo de outra pessoa, ok? Portanto, há sempre associado a uma doença, há sempre associadas exclusões. Outra causa das doenças são conflitos.
Ou seja, que podem ser internos ou externos, ok? Por exemplo, uma relação que não me satisfaz, um trabalho onde eu não me sinto bem. Portanto, é uma dificuldade em dizer sim à vida como ela se apresenta. Sim. E repara uma coisa energeticamente, e tu que és uma médica energética entendes isto. Imagina que eu estou sempre contra um fluxo de um rio, não Vai. é? Eu tenho um rio, que é o rio da vida, não é? E o rio da vida tem uma direção. E se eu estiver no fluxo do rio, se eu disser sim à vida como ela se apresenta, eu estou nesse fluxo da vida. Mas se eu estiver constantemente contra esse fluxo, em resistência a esse fluxo, tu imagina a energia que eu desgasto nisso, a energia que eu despendo em estar contra o fluxo. Então, sempre, ou seja, quando eu estou muito tempo na vida, contra a vida e a dizer não àquilo que me apresenta, a que a vida me apresenta, eu vou criando conflitos e vou criando um desgaste energético. E isto tem muito a ver com aquilo que nós todos fizemos durante a nossa, muito tempo da nossa vida, que é o querer controlar a vida. Que não dá. A vida não se controla porque a vida é muito maior do que nós. Não é? A vida tem uma dimensão que é incontrolável. Então, estas duas causas são muito frequentes na maior parte das doenças. E agora, depois, existe uma terceira causa, que eu não disse logo porque aqui há uma diferenciação, que é que tem a ver com doenças físicas, do corpo físico, ou doenças mentais. E o que nós observamos nas constelações é que a maior parte das doenças físicas estão relacionadas com a mãe, com questões ainda não resolvidas com a mãe ou com a linhagem feminina. E porquê? Porque a relação com o corpo vem muito da relação com a mãe. A mãe representa muito a relação com o nosso corpo e com a nossa, connosco próprias. Né? Então, e a relação e as doenças mentais têm quase sempre, frequentemente, a ver com questões por resolver com o pai ou com a linhagem masculina. Então, aquilo que as constelações nos mostram e que eu tenho observado em constelações é que doenças autoimunes há sempre alguma coisa ainda para resolver com a mãe. E depois, se isso já está resolvido, que às vezes é um trabalho para o resto da vida, não é? Às vezes é preciso ir ver mais longe, com a avó, com a bisavó, o que é que ainda há aí para resolver? Qual é o conflito que a avó ainda tem com a bisavó, que a mãe ainda tem com a avó? Mas uma pergunta assim que me surgiu agora. Você vê na constelação o papel da pessoa, o que é que está acontecendo, o que é que se mostra a mensagem do mundo para ela. Na constelação se resolve ou são dadas orientações para a pessoa seguir na vida? É tão interessante essa pergunta. Olha, sempre que estamos a tratar de sintomas ou de doenças, numa constelação é importante pôr alguém ou algo que represente o sintoma e a doença. Como eu disse há bocado, no caso do cancro, escolhemos uma pessoa para representar a leucemia. E, à medida que a constelação se vai desenrolando, que pode ser que obviamente é através de movimentos, portanto, e de tomadas de consciência, porque há coisas que vêm do inconsciente para o consciente, portanto, a própria pessoa que está a colocar a constelação vai tomando consciência de algo, mas não é só o tomar consciência, é o tomar consciência e pôr novamente o fluxo do amor a fluir, porque se há uma doença é porque o amor ficou bloqueado, o fluxo do amor foi interrompido. Ok? Então, o propósito da constelação é repor novamente o fluxo do amor
E, como eu disse há bocado, olhar para excluídos, olhar para conflitos não resolvidos, olhar para aquilo que precisa de ser visto. E quando nós percebemos que isto tudo começa a desenrolar-se, ok? Que há consciência e que há um movimento de integração e de conexão com algo que estava excluído, nós começamos a perceber que a doença começa a afastar-se. Percebes? E, portanto, isso é muito interessante. Por exemplo, naquele caso concreto que eu falei da criança com leucemia, quando apareceu, quando na constelação eu escolhi uma pessoa para representar a tia, que tinha falecido com 2 anos de idade, e para representar a irmã dela, que não tinha ficado por um aborto, a leucemia começou-se a afastar. Ou seja, aquilo que ela precisava, a mensagem que ela trouxe era essa. Até porque, repara, a leucemia tem a ver com sangue. Sim. Ou seja, o sítio onde as doenças aparecem também não é inócuo, não é por acaso. É diferente um cancro no fígado de um cancro nos pulmões. Totalmente. Até o campo onde vai fazer metástase é diferente. Claro, claro. Mesmo como tu disseste, quer dizer, uma queda de cabelo de um lado ou uma queda de cabelo do outro lado é diferente. Isso. E quando a gente fala para o paciente, ele fica, meu Deus! E eu realmente, hoje eu atendi uma paciente, sabe, Paula? Ela estava com um problema aqui na cabeça. Eu perguntei como é que é a sua relação com a sua família. Doutora, a senhora perguntou isso? Ninguém nunca me perguntou. Eu moro com a minha mãe, eu falo muito pouco com meu pai, com a minha irmã, eu sou muito distante. Eu, pois é, se você não resolver esse seu problema com a sua família, não tem suplemento que eu passe para você. O Pois é. cabelo vai continuar a cair. Pois é, pois é. É tão interessante essa, sabe, eu fico tão feliz porque há uma série de anos atrás, quando eu comecei a fazer constelações, era muito difícil que os médicos olhassem, tivessem essa visão mais ampla, não é? E hoje eu fico tão feliz quando aparecem médicos, e eu já tive médicos até oncologistas, a participar em constelações em grupo. Ai, que legal! E isso é tão bonito, percebes? Porque mostra de facto essa, ou seja, que há uma consciência maior de que não há, que a medicina de facto não responde a tudo, não é? Que é preciso olhar, como tu disseste, para o ser humano como um todo, não é? Porque é isso, é assim que nós temos que olhar para tudo, não é? Não há ninguém que tenha uma verdade absoluta. Por isso é que eu digo também as constelações não. As constelações abrem um campo e abrem uma porta, mas, claro, que esta criança vai ter que passar pela quimioterapia, Claro. não é? Mas isso um cancro nunca é uma doença, ou estas doenças grandes, graves, nunca são doenças de uma pessoa só. Elas são doenças de uma família toda. Ok? Portanto, aquilo é um processo para a mãe, para o pai, para os avós, para toda a gente. E aquela Presta atenção. criança. Uma coisa assim, me lembrei de um ponto aqui. Desculpa até te interromper. Não, Tem não. gente que quando você pergunta, é, esse infarto foi bom ou foi ruim para... Doutora, foi maravilhoso. Minha mulher agora, todo dia que volta de casa, volta do trabalho, me dá atenção. Meu filho não briga mais comigo. Eu tenho motorista 24. Esse infarto foi maravilhoso. Aí o outro, ai, que AVC bom. Agora, minha avó me liga. Minha avó, assim, né, pessoa? Ai, agora meu filho tá aqui comigo. O outro que morava lá nos Estados Unidos veio para cá e passou um tempo. Doutora, maravilhoso. Se eu soubesse, fica até brinca, até goza com a minha cara. Se eu soubesse, eu tinha tido um AVC antes. É isso. É isso mesmo. Repara, uma doença, era aquilo que falámos há bocado. Uma doença significa um estado de não paz no corpo. Não é? Ou seja, se uma pessoa está em conflito, seja com um pai, com um primo, com um colega, com um chefe, com um tio, com um filho, quer dizer, isso vai criando um stress interno. E tu sabes isso melhor do que eu, que tu és médica e eu não sou. Tu sabes que muitas das doenças são provocadas por stress, Muito. não é?
E o stress pode ser resultado de um trauma. Por exemplo, eu segui alguns pacientes que tinham quedas de cabelo e alopécias, e o que é que eu verifiquei? Porque é muito o teu tema, o que é que eu verifiquei? Que eles tinham tido um grande choque, um grande trauma emocional, percebes? E aquele trauma ficou registado no corpo e não foi resolvido. E às vezes são coisas que aconteceram há uma série de anos atrás. Total. Então, o que nós, de facto, as constelações trazem isso, que é essa, por isso é que quando me perguntam o que é que são constelações, eu às vezes também digo é a ciência dos relacionamentos. Porque quando nós nos relacionamos em paz com tudo o que está à nossa volta, o nosso corpo não precisa de manifestar doença. Sabes? Então, é isso, tudo, tudo que nos tira a paz é um potencial foco da doença. E se for, e se persistir no tempo, vai criando um stress interno. E esse stress, mais tarde ou mais cedo, vai se manifestar de alguma maneira. Por isso que pessoas que têm mais fé, né? Tem menos doença. Claro. Pessoa no final, as pessoas, você pega duas pessoas internadas, uma com super mega ultra fé e a outra vivendo um dia após o outro. A que tem fé vai sair boazinha, se duvidar, não tomou nada, não tomou um décimo do que o outro tomou. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É tão bonito quando nós começamos a olhar para a doença como numa perspectiva global e holística, como tu disseste. Eu acho que tudo muda, percebes? Tudo muda, porque nós percebemos que de facto não somos só corpo, não é? Nós somos muita coisa. E então, quando há algo que se manifesta no corpo, que emoção é que eu ainda não olhei? Que emoção é que ainda está cá e que eu no passado coloquei para debaixo do tapete, não é? Porque não quis olhar para ela, mas que ela neste momento está-me a pedir, tens que olhar para isto. Que pensamento, ou que crenças, ou que pensamentos é que eu ainda tenho que não me ajudam? Repara, eu não sei, mas isto deve acontecer contigo. Se tu estás a tratar uma pessoa em doença e se tu perguntares, olha, em que é que você acredita? Acredita que vai ficar boa ou que isto vai continuar? Se a pessoa disser, não, eu acredito que eu vou ficar boa, isso, eu tenho a certeza que isso é 50% da cura, ou mais. Paula, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. O pessoal pode achar que é mentira. Eu fiz uma prova esses dias. Ano passado eu tinha feito a mesma prova. Eu não tinha feito nada, não passei na prova. Esse ano eu peguei a prova, eu fiz um reiki na prova. Juro por Deus, eu fiz um reiki. A prova veio do jeitinho que eu estudei. Igual. Aí eu fechei a prova, fiz outro reiki. Paula, o poder do pensamento. Aí eu saí da prova, eu sabia que eu tinha passado. Hoje eu Claro, recebi o resultado, eu passei. claro. É brutal. As pessoas acham que um pensamento é apenas uma coisa inócula, Não. mas não é verdade. Um pensamento cria reações químicas no corpo. Um pensamento não é uma coisa que se esvai. Eu pensei e aquilo desapareceu. Não. Um pensamento cria informação, uma informação biológica no corpo. E, por exemplo, quando estamos a trabalhar em constelações e com doenças que podem ser mortais, há uma pergunta que eu faço sempre, quase sempre, antes de começar a constelação. Eu pergunto à pessoa: o que é que você quer? Viver ou morrer? Se a pessoa falar morrer, já não Porque se tem a muito. pessoa disser eu quero morrer, eu não consigo fazer nada. Percebes? E se a pessoa disser eu quero morrer, é aquilo que eu tenho visto em constelações, é que também é um amor profundo. E muitas vezes é um amor por alguém que já partiu. Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo concreto. A anorexia. Hum. A anorexia, o que é? É, se tu olhares para uma anorética, o que é que tu percebes? Que ela está claramente no fluxo da morte.
não é? Isso. Uma pessoa que não se alimenta morre, não é? E a pergunta é por quem é que ela quer morrer? Percebes? Porque muitas vezes as anoréticas querem morrer por uma mãe que já partiu, ou por uma mãe que também está no fluxo da morte e elas dizem: eu prefiro ir em vez de ti, querida mãe. Tô entendendo. Elas dizem: eu por ti. E isto é um ato de um amor imenso. Se não se ajudar uma anorética, ela vai, eventualmente, querer morrer em vez da mãe. Com a ideia de que conseguiria salvar a mãe. Mas isto é um amor que não cura, que é inconsciente. Porque não é a morte dela que vai salvar a mãe. Estás a ver? E, Tô. portanto, isto é, ou seja, a maior parte dos movimentos das gerações à frente são por um ato e por um ato de amor enorme pelas gerações atrás e por uma lealdade enorme. Olha, está aqui uma pessoa a dizer que tive anorexia nervosa há 21 anos. Portanto, a questão é essa, é por quem é que as pessoas querem morrer? Muitas vezes é por um amor imenso, mas isso não resolve nada. E então as doenças têm sempre uma mensagem profunda e enquanto isto é muito importante, portanto, se me perguntares qual é a mensagem mais importante que eu gostava que as pessoas levassem desta live, é isso, é quando surgir uma doença, não se queiram livrar dela sem ouvirem a mensagem dela. Eu quando ouço, por exemplo, e eu já passei por isso, quando ouço, por exemplo, alguém com o cancro a dizer eu quero me livrar disto, eu sinto sempre, isto não vai correr muito bem. Não adianta. Não adianta. Aí a pessoa pega, tira o cancro, e depois ele volta porque você não se resolveu. É como você pegar, Paula. Você tá gripado, aí você toma um Benuron. Aí você trata um sintoma, mas não trata a doença. Você Claro, não se trata, você não entende o claro, que está acontecendo. Como claro, tu entende que tá gripada, tem que ficar parada, tá claro, fazendo outra coisa, stop. claro. Vocês têm que se conversar É entre isso, si. é isso que tu disseste, a maior parte dos medicamentos tratam o sintoma, mas não tratam a causa. É. Está aqui uma pessoa a dizer estou a amar o meu cancro. Ai, que bom! Ótimo! Que Outra bom. coisa também muito interessante sobre cancro, para quem entende assim de medicina integrativa. O que é que ocorre? Você trata o cancro com quimioterapia, com radioterapia, mas você tratou a causa? Se Pois, você pegar um peixe num rio poluidíssimo, preto, rio preto, 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 o claro, peixe está com cancro de fígado. Você tira o peixe, faz a cirurgia, bota o peixe de volta ali. O peixe vai vir a desenvolver o mesmo cancro porque você não limpou o terreno biológico. Pesquisas mostram que para um cancro, o paciente ele tem, em média, no mínimo, cerca de 6 vírus dentro dele. E você não mata os vírus, você mata o cancro, você mata o sintoma, você não mata a causa, aí nasce de novo. é tão importante isso que estás a dizer, sabes? Porque de facto o cancro, e estamos a falar muito insistentemente do cancro, mas o cancro é uma doença que obriga a olhar exatamente numa perspectiva super global, muito global. Olha, obriga a alterares a tua alimentação, para alterares o terreno biológico, como tu disseste. Obriga a olhar para quais são os vírus e as bactérias que estão a criar aquela inflamação. Obriga, e se não olharmos, se não desativarmos esses vírus e as bactérias, eles continuam lá, porque o sistema imunitário não tem capacidade para reagir. Obriga a olhar para qual é a emoção ou quais são as emoções que tu ainda não quiseste olhar, o que é que tu ainda tens a nível mental que te está a perturbar, que crenças é que ainda tens, que medos é que ainda tens. Portanto, é tão interessante tu dizeres isso, porque de facto uma doença é provocada porque existe um terreno biológico. Então temos que alterar o terreno de todas as maneiras que nós tivermos, que nós conseguirmos e tivermos ao nosso alcance, não é? Esse é o meu papel
pelo menos o meu papel na Terra, assim, que eu acho, né? Deus deu várias missões para várias pessoas. Ai, você vai tratar a melhor cirurgia, ai, você vai. Deus deu para mim a oportunidade de limpar esse terreno para poder adubar ele melhor. E Ah, disso que eu entendo bem, sabe, Paula? tá Eu bom. adoro, porque eu vejo a diferença de uma pessoa que é tratada comigo, que faz essa limpeza, e da outra que não faz. É assim, brutal. Você vê assim. Gente, é porque não dá para eu mostrar aqui a foto de uma paciente minha que ela estava realmente careca. Ela não tinha nada de cabelo, nada, zero. Em 3 meses, tava parecendo, tava cheio, 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 porque ela fez tudo. Ela trocou, inclusive, as panelas da casa dela. O Claro. terreno biológico dela é limpíssimo. Tão bonito isso que estás a dizer e é bonito isso porque tu olhas para essa perspectiva do médica, do terreno biológico e olhas para o mundo todo e eu olho para a medicina ao nível da alma. Então, quando se conjuga, não é, a medicina do corpo e do terreno biológico com a medicina da alma, o milagre acontece, não é? Os milagres acontecem, não é? E, portanto, A gente trata, eu vejo a energia da. O fígado, ele pode estar normal, mas a gente, né, Paula, a gente sabe, tem exames quânticos que a gente vê que a energia do fígado não tá boa. claro, E o fitoterápico pode já atuar nesse campo energético, evitando que venha para o campo físico. E o claro. paciente fica bom de uma doença que ele nem sabia que tinha, mas que estava lá e que ia, estava mandando a mensagem. Só que a gente capta antes, que a gente é assim, a gente é diferente. É isso, é tão, tão bom, tão bom. E portanto, o propósito disto é mesmo ajudar as pessoas a perceberem que existem muitas alternativas hoje, ok? E que a doença obriga-nos a olhar para nós como um todo, não é? E portanto, não serve de nada. Nós também, e era isso que estava a dizer, não serve de nada nós fazermos só uma constelação para curar uma doença, ok? Temos que olhar para o terreno biológico, para, como tu disseste, uma coisa muito simples, às vezes até obriga a mudar as panelas de casa, É. porque Ah, muitas das doenças têm também a ver com os metais pesados, não é? Como tu sabes sim. melhor que eu, não é? Paula, gente, a garrafa de alumínio que vocês usam está liberando alumínio. Vocês estão ingerindo alumínio. E vocês possivelmente vão vir a ter esse acúmulo de alumínio no corpo que vocês não excretam. Se a desparasitação já é um tema assim pobre, que muitas poucas pessoas às vezes nunca nem fizeram por 50 anos, imagine um detox Claro. de metais, cobalto, enxofre, chumbo, mercúrio. Quantas pessoas nessa live, olha, pode botar um eu aí. Quantas pessoas nessa live tem amálgama na boca? Um monte. Exatamente. Amálgama é rico em chumbo, em mercúrio, que quando você bate os dentes, que você bate em média 2.500 vezes num dia, libera e vai para o seu cérebro, entendeu? Procure um médico integrativo, um dentista biológico e vá fazer sua constelação. Olha, é tão interessante dizeres isso porque quando eu tomei consciência disso há uma série de anos atrás, eu mudei todas as amálgamas da minha boca. Todas. Pois é, Porquê? o povo aí falando. Porque, porque é isso, mas ao mesmo tempo, repara, nós temos de facto ter muita consciência sobre nós, porque é tão difícil, ou seja, tudo o que está à nossa volta é um fator de poluição, não é? Inclusive, poluição eletromagnética do celular. Exatamente. A eletromagnética, cada vez que voamos, nós estamos sobre o Raios efeito. cósmicos. Exatamente. Todos os cabos de eletricidade que passam por cima de nós. A própria Terra já não tem os nutrientes para nos dar tudo o que nós precisamos. Quer dizer, um brócolis há 10 anos atrás tinha 70% do brócolis era ferro, hoje em dia só tem 30%. É horrível. Nós, de facto, isso obriga a que nós cuidemos muito mais de nós. E por isso é que nós temos que estar muito mais atentas a essas medicinas integrativas, porque eu digo que eu faço regularmente detoxes para mim.
Certíssima. Nós vivemos nesse mundo, por mim, daqui a pouco vão dizer assim, não, você faça jejum intermitente de 15 dias, beba água, tome luz e volte a fazer jejum, porque tá tudo intoxicado. Claro. Mas olha, Paula, meu Deus, tá assim, quase dando uma hora, vão derrubar a gente nessa live. Não, mas agora já não acaba ao fim de uma hora, agora já não acaba. Ai, Não, pronto. tem aqui uma pessoa muito engraçada que está a dizer, eu fiz isso e deixei de ter dores nas minhas ancas. O quê? Tirou as amálgamas, foi isso? Almeraflections. Almariflections. Pois, não sei se foi as amálgamas, foi o desintoxicação e o não sei, mas e portanto é isso, é muito bom, é tão bom tu dares esta perspectiva do detox, da necessidade de limpar o corpo, porque é isso, tudo é complementar, não é? É uma perspectiva global muito interessante. É, Muito interessante. olha, tem muita gente que eu conheço, assim, já teve casos de gente que esses dentes aqui da frente, esses dois, tem muito a ver com rim. Tem Uhum. gente que tem doença renal crônica. E o que é que tem aqui? Fez canal. Aí tratou com dentista biológico e ficou bom. Pois, é. Gente, o desodorante que vocês usam, presta atenção se tem alumínio ou não. Sim, é tão importante os odorizantes, as pastas de dente, os shampoos, não é? Isso. Tudo isso. Ô, Paula, gente, a roupa que vocês usam, eu tiro as etiquetas das minhas roupas porque elas roubam 15% da nossa energia. Ah, é? Olha, isso não sabia. Por quê? Porque no curso de biorressonância que eu fiz no Brasil com o Dr. Laí Ribeiro em São Paulo, a gente aprendeu muito disso. Que pessoas roubam nossa energia, roupas que não ressonam com a gente roubam nossa energia. E geralmente isso aqui, essas roupas que eu uso, tudo que eu apareço ressona comigo, eu faço a biorressonância. Todas as etiquetas roubam energia, não tem exceção. Por quê? Porque Deus quis, quanticamente falando, não sei. Mas eu Olha, tiro. diz. Não, eu tiro e eu notei uma diferença brutal. Eu fiz esse curso em agosto e desde então, até o meu cachorro, ele só come ração que ressona com ele. Uhum. Entendeu? Interessante. É, sim, é verdade, é isso. É. Está aqui uma pessoa a perguntar como é feito o detox de metais pesados. Pronto, Virgínia. Como eu sempre falo com o paciente, não existe uma fórmula só. Existe a fórmula que se adequa mais ao cotidiano do paciente, Claro. aonde ele mora e se ele está disposto. Porque imagina, se o paciente está aqui na região de Lisboa, Cascais, ele pode ser tratado na clínica. A gente trata com meio de medicina quântica, certo? Na Uhum. clínica. Mas se ele mora no México, na Austrália, no Algarve, não pode vir aqui, a gente pode se utilizar de fitoterapia, homeopatia Uhum. e alguns outros manipulados que podem potencializar os efeitos destes. Porque se a gente está tirando algumas coisas, o paciente ele vai ficar fraco e a gente tem que repor as vitaminas que estão saindo em conjunto. Claro. Mas também o paciente ele tem que se comprometer de que não vai mais usar certas coisas que ele se utilizava antes. Garrafa, panela, flúor, shampoo, desodorante, perfume, que são os tradicionais. Ele tem que ir para aquelas marcas que tem nas lojas mais naturais. Ou então fazer ele mesmo. Uhum. Coisas. Que Olha, está aqui uma pessoa a perguntar: vivo numa das cidades mais poluídas do país, com que frequência devo fazer detox? olha, Acho que deve ser também depende, não é? depende. O que a gente tem que te avaliar? O teu nível de intoxicação. E Claro. aí a gente pode avaliar por meio de biorressonância, tanto com aurímetro quanto a eletrônica. E aí, a partir disso, a gente vê também tua profissão, quantos anos tu tem,
Com que Claro, frequência tu entra em contato com contaminante? Porque tu imagina, um maquiador, Paula, é diferente de uma pessoa que trabalha com um professor, entendeu? claro, claro. Ó, tá perguntando aqui a Leonia Bento. Onde é a clínica de Lisboa? Ao pé do Corte Inglês, Rua Antônia Augusta, Rua ou é Aguiar. Avenida? A Avenida António Augusto Aguiar. Número 5. Ok. Pronto. E vai estar aberta daqui a 15 dias, não é? É, daqui a 15 dias vai estar aberta e depois vai ter a festa de inauguração. Não temos data ainda, mas vai ter a festa. Boa, então sigam, tu vais pôr no teu Instagram, não é? Lógico, Então pronto, óbvio. tem que seguir o Instagram da Isabela. Ela está como doutora Isabela, Você né? sabe. Isso. Essa, isso. E ela põe e pronto. E depois, obviamente, quem quiser aparecer, certeza que será muito bem recebido, não tenho dúvidas nenhumas. É. Ai, Paulo, um negócio que eu lembrei aqui agora também que é muito importante de comentar. Questão da terapia neural. Uhum. Ok, queres explicar o que é? Pronto. Terapia neural é quando a gente vê um paciente, ele tá com algum entrave assim muito grande, um conflito, não é? E a gente tem dois tipos de terapia neural. Tem a que o dentista faz e tem a que geralmente os médicos ou então alguém habilitado faz, que é no corpo todo. Que é quando a gente vai, através da injeção de procaína, tentar sanar esses traumas no campo energético das ideias. Ou então, se o paciente fez, por exemplo, uma cesariana, aquele local onde tem aquela cirurgia teve um corte do fluxo energético ali, ou seja, está bloqueado e aquela pessoa não consegue prosseguir em determinado ponto da Ok, vida e não sabe por quê. É por conta daquele fluxo que está sim. embarreirado, está bloqueado. E aí a gente, por meio dessa injeção de procaína, a gente desobstrui e o paciente, pode ser que ele precise de mais sessões, ele consegue prosseguir e consegue ter melhoras significativas no campo social, no campo orgânico, em vários campos que ele antes tinha um trave. Uhum. Quiser Oh, acompanhar? oh, Isabela, e normalmente nessa terapia basta só uma ou são necessárias várias? Depende, não? O profissional que vai acompanhar essa pessoa vai avaliar, Ok, certo? ok. Porque imagina que foi uma criança muito danada e quebrou braço, quebrou perna, arranhou testa. Diferente da pessoa que não teve assim muitas coisas. Claro. Vai, é pessoal. Sabes que isso é muito interessante. Eu já fiz essa terapia para cirurgias que uma pessoa tem. Porque quando se faz uma cirurgia, há um corte, não é? Energético. Então é muito importante, por exemplo, em cesarianas ou sempre que há uma cirurgia, é muito importante fazer essa neurofeedback para repor novamente o fluxo energético, não é? E até a questão eu fiz entre o meu peito e no umbigo, pela questão dos relacionamentos com pai e mãe, também tem a ver. Ok, Não tinha cicatriz, mas tinha relacionamentos que precisava o- desse toque ok, da terapia. ok. Deixa eu Então ver. aqui ia perguntar o teu nome, as pessoas não se preocupem que eu depois ponho no Instagram, no meu Instagram eu ponho o Instagram da Isabela O que mais? Tá aqui o meu. Tá e na aqui. cirurgia da apêndice, não percebi bem a pergunta. Ah, está aqui, tu puseste já o teu Ó, nome. perguntando se você tem consultório, Paula. Ah, sim, eu tenho que estar no meu site, eu tenho um consultório em Lisboa, na Clínica da Cor, e que é entre o Instituto Superior Técnico e a Casa da Moeda. Sim. Tá perguntando se na cirurgia de apêndice. Se tiver marca, se tiver, mesmo que seja cirurgia robótica, tem que fazer sim. Porque teve Uhum. um bloqueio ali.
Diástase abdominal, qual a causa? Pode ser cesariana, pode ser exercício físico, tem várias causas, tem que investigar muito ampla. Olha, eu gostava de fazer uma pergunta, que é Diga, um se eu pouco. souber, eu respondo. Sabes, eu gostava de ouvir a tua perspectiva médica e dos teus conhecimentos, e depois eu gostava de dar também a perspectiva do ponto de vista sistémico, que é uma coisa que é muito comum hoje em dia, e que tem a ver com a ansiedade. Ou seja, como é que tu, do ponto de vista, ou seja, se aparecer uma pessoa na tua clínica com sintomas de ansiedade, para que é que tu olhas em termos clínicos? E eu depois vou dar aquilo que eu tenho encontrado, do ponto de vista sistémico. Em termos clínicos, quais são os sintomas que a pessoa apresenta? Não, não, os sintomas, isso É, regra já geral, sabe. toda a gente conhece. Ou seja, como é que tu ajudas uma pessoa que tem, como é Ah, que tu ajudas uma pessoa que tem esses sintomas, ansiedade. essa ansiedade? Primeiro eu tento entender qual o contexto que aquela pessoa se encontra. Se ela Uhum. se encontra numa demissão recente, num término de namoro, numa mudança de país, numa perspectiva de ter que tomar uma decisão que vai mexer muito com ela, perto eu não sei se chama aqui vestibular, época de exames. Tem que Sim, entender o contexto. Por quê? Tem médico que chega, ai, tô ansioso, toma ansiolítico. Ai, tô claro. não sei o quê, toma um antidepressivo. Entendeu? Às vezes, gente, uma conversa tranquilizadora, uma segurada na mão do paciente e dizer que você tá ali, já basta. O paciente ele se acaba em prantos na sua frente, mas no final ele diz: doutora, essa foi a melhor consulta que eu já tive na minha vida. Ninguém nunca olhou no meu olho e disse isso. Uhum. Principalmente eu tento resolver pela via não medicamentosa, certo? Primeiro. Segundo, eu tento ver quais são as medicações que o paciente já está em uso, para ver se o manipulado que eu vou passar para ele, que é natural, não vai ter nenhuma interação com o que ele está usando, Uhum. entende? Uhum. E aí eu vou agir por essa via. Ou vou passar um fitoterápico, ou vou passar uma vitamina, ou um hormônio, como ocitocina, como 5-HTP. Mas primeiro eu prezo pela via suporte das ideias, a via de dizer que eu estou ali e que eu sou mais do que uma médica, às vezes. Eu sou, às vezes, uma psicóloga, assim, nas horas vagas. Claro, claro, claro. Olha, do ponto de vista sistémico, isso que tu estás a dizer é muito importante e há uma pergunta que eu faço sempre, que é, desde quando é que a pessoa sente ansiedade? Porque é exatamente importante para perceber o que é que aconteceu 6 meses antes ou um ano antes da pessoa começar a ter crises de ansiedade. E é muito isso que tu estavas a dizer, é perceber se houve um fim de um relacionamento, se houve um aborto, se houve uma entrada para uma faculdade, etc. Portanto, isso ajuda-me muito a situar no tempo aquela ansiedade, não é? Mas em termos sistémicos, o que é que a ansiedade me tem mostrado? O que é que, ou seja, a que é que está muitas vezes relacionada a ansiedade em termos sistémicos? Está relacionado com uma pessoa que está fora do seu lugar. Isso. Imagina, imagina, Isabela, um puzzle, ok? Uhum. Verdadeiramente uma família é como se fosse um puzzle. Sim, E cada pessoa só tem um lugar, cada peça só tem um lugar, só tem aquele lugar que é o seu. Se eu estou fora do meu lugar no puzzle, eu pareço uma barata tonta, exato. à procura do meu lugar, sabes? Portanto, uma pessoa que não está no seu lugar anda assim na vida, a procurar o seu lugar. E isto cria muita agitação e cria muita ansiedade. Então, regra geral, frequentemente, as questões de ansiedade em termos sistémicos estão relacionados com uma pessoa que não está no seu lugar.
ou que está num lugar superior em relação aos pais, ou que está à procura do seu lugar na linha dos irmãos. E isto e é muito interessante porque ainda este fim de semana, numa constelação, o tema de um rapaz muito novo, ele tinha 30 anos, ele disse o tema dele era a ansiedade. E quando colocámos a constelação, percebemos que ele estava numa posição de confronto com o pai. Ele estava a querer confrontar o pai. Verdadeiramente, ele julgava o pai, ele colocava superior ao pai. E quando ele voltou para o lugar dele, quando fizemos o movimento para ele voltar para o lugar, eu perguntei-lhe como é que se sente e ele disse super tranquilo. Tranquilo. Como Ok? se coloca a pessoa no lugar? Ficaram aqui. É uma pergunta muito interessante e quando é em relação aos pais, é muito simples, é um movimento super simples. Basta baixar a cabeça em relação aos pais. Porque os pais é que são os grandes, os pais é que nos deram a vida. E muitas vezes temos os filhos a sentirem-se maiores que os pais. Então, esta posição de honrar a vida que veio dos pais não tem nada a ver com humilhação. Tem a ver com o nós reconhecermos que os pais foram os pais que nos deram a vida. E isto dá-nos uma tranquilidade enorme. Então, isto é do ponto de vista sistémico, mas é muito interessante isso que disseste do ponto de vista da medicina. Portanto, isto é tão interessante perceber que, de facto, tudo se complementa, não é? E claro que muitas vezes, como tu disseste bem, o estar ali ao lado e o ensinar a pessoa a respirar, porque a maneira como nós respiramos é a maneira como vivemos. Muitas vezes a É. nossa respiração é uma respiração muito agitada e muito superficial. Reparar, se nós respirarmos assim, não temos consciência, mas a maior parte das pessoas respira assim, Uhum. superficialmente e agitadamente, isso é a nossa vida fica assim. Então, se nós ensinarmos a pessoa a respirar profundamente e longamente, a nossa vida também fica assim. Repara, se tivermos, e isto é muito importante nos tempos que estamos a viver, imagina que tu estás a tomar banho na praia Uhum. e que de repente estás super tranquila, mas de repente vem uma onda gigante. Uma onda de 5 metros, 10 metros, e tu olhas para a onda e dizes assim, esta onda é maior do que eu. Então o que é que eu faço? Tu tens duas alternativas quando olhas aquela onda. Ou tu ficas onde estás, em cima da água, e quando ela passa por ti, tu vais ser levada, enrolada, vais beber água e quando acordares não sabes onde é que estás. Ou então, antes da onda passar por ti, tu mergulhas fundo, bem junto à areia. Fundo. Tu vais sentir a agitação da onda, mas quando a onda passar, tu vais ao de cima e estás bem. Então, é isto que acontece na nossa vida. Se nós vivemos a nossa vida na superficialidade, os acontecimentos externos que são maiores do que nós vão nos perturbar muito facilmente. Então, há cada vez mais essa necessidade de nós mergulharmos profundamente para não deixarmos ser perturbados pelos acontecimentos externos que são muitos. E que facilmente, se nós não tivermos na nossa profundidade e no nosso centro, facilmente nos agitam. Mesmo sem serem connosco, não é? E, portanto, isto acontece, por exemplo, na guerra da Rússia e da Ucrânia, não é? São coisas que têm a ver com eles. E eu senti tanta gente agitada com isto. Claro que é uma perturbação, claro que é. Mas são coisas que não têm a ver connosco. Ou seja, que nós temos que fazer a nossa parte. E o importante é nós fazermos exatamente o nosso caminho para nós estarmos em paz connosco, porque a guerra exterior é um reflexo da nossa guerra interna. Então, é este processo que eu acho que tanta gente que aparece com ansiedade, eu acho que é muito importante nós aprendermos a respirar profundamente
e a encontrarmos o nosso lugar, porque é isso que nos traz, que nos dá força para ir para a vida, é isso que nos leva, que nos dá estabilidade e segurança. Totalmente. E um ponto que eu vejo assim, que está acontecendo muito, eu falo assim com a juventude, parece até que eu não faço parte, mas que eu vejo muito é que o ato de descansar está sendo taxado como ruim. É, Você tem que ser 24 horas produtivo. é, Eu digo isso porque eu observo que o meu estilo de vida atualmente é muito mais calmo do que dos outros colegas que eu vejo. Eles consideram que se você não está fazendo banco, se você não está atendendo, você não está exercendo o seu dever, você está sendo mais um. Você tem que estar 24 horas sem dormir, atendendo. Gente, isso gera ansiedade, isso gera estresse. A sociedade hoje em dia está muito ansiolítica. Tá assim, eu olho, é tempo de parar, pausas. Pausas fazem parte da. é. Para você produzir, você tem que parar um pouco. Uhum. E assim, é difícil ver as pessoas e tentar mostrar o ponto de vista que é muitas vezes julgado, né, Paula? O ato Sim. de descansar. Sabes que a nossa sociedade foi criada para agir. E o que nós temos que aprender agora é a parar sem culpa. Porque muitas vezes, quando paramos, sentimos culpa. E Isso. temos que perceber de onde é que vem esta culpa. Se é mesmo uma culpa nossa ou se é uma culpa de alguém do nosso sistema. E eu digo isto porque foi também um processo difícil para mim, ter esta consciência de que na vida o importante é encontrar o equilíbrio. É isso que todos andamos aqui a fazer, é procurar o equilíbrio entre o trabalho, o lazer, entre a atividade e o descanso. É isso. A vida é esse equilíbrio. É tão fácil nós perdermos esse equilíbrio neste lufa-lufa, nesta lufa-lufa do dia a dia, não é? Então, aprendermos a parar sem culpa Isso. é um processo tão importante. É importantíssimo. O tanto de. E depois, lá na frente, as pessoas vão se arrepender, porque não passaram o Natal com a família, porque tinha um projeto para entregar, não estiveram no aniversário do sobrinho, porque tinha uma proposta de emprego muito boa que tinha que ir para aquela entrevista que não podia perder. Entendeu? É uma coisa assim, gente, tudo você pode reconquistar, menos o tempo perdido. É verdade, é verdade, é verdade. Eu estou aqui muito feliz da minha opção, sabe, Paulo? De estar aqui, ter vindo ter com a minha mãe e com a minha irmã, que era o que estava me faltando. Uhum, claro. E eu, pode ter muita gente dizendo assim, caramba, ela saiu da terra dela e tal, mas eu vim ter com a minha outra terra, minha mãe e minha irmã. São minhas maiores terras. E é tão bom essa conexão. E vieste conhecer coisas novas, porque a vida é sempre isso, a vida traz-nos sempre as mudanças, trazem-nos sempre coisas novas, não é? E a vida é essa inovação constante. Então, estamos sempre nesse processo de ver coisas novas e de construir. Então, isso é tão bom. E de encontrarmos o fluxo da vida, não é? E é tão bom, olha, tão aqui, e dar valor ao que tem valor, é isso mesmo, diz a Leónia, tão bonito. Oh, muito obrigada. Bem-vinda, Isabela. Muito obrigada, Girassol, que eu não sei se eu não Girassol, perdoe. Ai, mas, Paulo, estou muito feliz de você ter aceitado meu convite Ai, que bom, para olha, vir aqui e partilhar comigo, com as pessoas, um pouquinho da sua inteligência, que é muito importante para a sabes gente. que foi como eu disse no início, quando tu me desafiaste, eu não conhecia parte nenhuma, e é importante dizer às pessoas que eu preciso sentir conexão, não é? Com as pessoas com quem faço lives.
E quando ela me mandou, quando tu mandaste uma mensagem, eu disse assim, quem é esta pessoa? Porque eu não conheço parte nenhuma. E, e disse assim, Isabela, podemos falar um bocadinho, que é para eu perceber. E tivemos uma conversa assim, WhatsApp. A Isabela estava num dia de fazer as malas, porque ia para Marrocos. Ia para Marrocos fazer uma viagem e disse assim, mas eu não tenho muito tempo. Eu disse, não faz mal, eu só preciso de 5 minutos. E não foi? Eu disse, eu só preciso de 5 minutos, que é para sentir, e foi muito interessante, porque em 5 minutos tivemos uma conexão enorme e eu senti, sim, ok, eu quero fazer uma live com esta pessoa, porque ela tem coisas interessantes para dizer e tem aqui uma outra perspectiva e, portanto, o meu propósito é sempre trazer uma nova perspectiva e dar uma nova esperança e uma nova abertura de consciência às pessoas. Então, eu tenho a certeza que as pessoas levaram daqui essa abertura de consciência, perceberam, conheceram mais uma amiga minha, que agora já é amiga de coração, e fico super contente. Olha, estou super contente de tu ires abrir uma clínica e eu espero que as pessoas vão e que te comecem a seguir e que vão ao lançamento e à abertura da clínica e que percebam que há no centro de Lisboa uma clínica na Avenida António Augusto Aguiar, portanto mesmo ao lado do Corte Inglês, uma clínica que olha para as pessoas de uma maneira global e que consegue dar uma Que a gente maneira consegue, diferente. a gente olha para o paciente, a gente olha para ele não como um paciente, Paula, a gente olha para ele como uma pessoa. É mais resumindo, vocês não são pacientes, vocês são pessoas. Vocês Claro, precisam ser ouvidos, vocês precisam serem tratados pelo nome de vocês. Isso é, muda totalmente o prognóstico de um atendimento, de uma doença, de todo o desenvolvimento daquele encontro. É é diferente. mesmo. Tão Venham, bom. e venha você, viu, Paulo? Quero ver você lá. Quero ver se Ai, você não ai, for buscar você na sua casa. no dia do lançamento, no dia da inauguração, eu estou lá e depois vou fazer, obviamente, várias consultas. Olha, Ótimo. eu agradeço imenso. Eu acho que nós íamos continuar aqui o resto da noite, não é? Eu acho que Não é? Se deixar. íamos continuar aqui o resto da noite. Mas temos que cortar. Felizmente o Instagram agora já permite conversas mais do que uma hora. Olha, agradeço-te imenso, imenso, imenso e agradeço teres-me convidado e estarmos aqui as duas. E pronto, isto foi, tu convidaste-me a mim, mas eu também te convidei a ti, portanto, e as Todas duas se convidam, todas se é, conversam e dá tudo certo. uma Muito obrigada. Muito obrigada a você e a todos que estiveram aqui conosco nessa nossa maratona de diálogo e de partilha até agora. Vou me é. retirar, deixo a Paula aqui para salvar essa live, porque não pode perder. Não, mas não saias, não saias, não Não, saias. Não saias. Eu não quero que sai. fiques aqui. Não, eu só queria agradecer também a tantas pessoas que estiveram aqui presentes e porque isto também, nós fazemos isto para vocês, isto é importante com vocês e é por vocês que estamos aqui também. E, portanto, muito obrigada pela vossa presença. Perguntaram-me aqui várias pessoas se ia ficar gravado. Sim, vai ficar no Instagram e eu depois também vou colocar no meu YouTube e depois se quiseres mando-te o vídeo para tu colocares também. Quero, que chique, vou ficar no YouTube. E portanto não se preocupem que vai ficar gravado, está bem? Muito obrigada pela vossa presença, desejo-vos um ano maravilhoso e comecem a cuidar um bocadinho mais de vocês, vale a pena, porque a vida é mesmo maravilhosa, vale a pena. Um beijinho a todas. Obrigada, Isabela. Enorme. E até à Tchau, inauguração, Paula, se obrigada. não for antes, se não for antes. Pronto, você vai ficar sabendo, pode ter certeza. Tchau. Obrigada. Um beijinho grande. Obrigada.